Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Paulo, precursor do Espiritismo, com o palestrante André Rezende. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Paulo de Tarso e então fazermos a prece para iniciarmos o estudo. Foste um combatente no reino do amor. Foste um servo fiel, foste além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste no mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Deixaste na terra e saíste em busca de um reino de paz. Viste a luz o deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater o bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Senhor Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade de nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, para mais este estudo, para mais este momento de reflexão, em que podemos, unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, estudarmos à luz do Teu Evangelho, a fim de iluminarmos os nossos corações. Que os nossos amigos espirituais, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, possa estar conosco e possam estar atendendo às necessidades de todos aqueles que sofrem do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Muito obrigado por mais este dia. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá a todos, vamos trabalhar no dia de hoje um tema que se chama Paulo de Tarso, precursor do Espiritismo, que foi baseado num artigo da Revista Espírita de dezembro de 1863, trabalhado por Kardec e François-Nicolas Madeleine Espírito, o Cardeal Morlot, que tem alguns artigos também publicados no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse artigo que eles escrevem, que chama São Paulo, precursor do Espiritismo, mostra alguns aspectos do pensamento paulino e como chegaram também num formato definido dentro da terceira revelação. Mas vamos começar primeiro, e nós temos alguns objetivos específicos. Nós vamos trabalhar primeiro a biografia de Paulo de Tarso quando encarnado, né?
sua passagem no movimento judaico, sua transformação de Saulo para Paulo, o problema e a queda no caminho de Damasco, depois todo um conjunto de obras e transformações no resto de sua existência. E dentro dessa passagem biográfica, tentar destacar alguns pontos dentro das suas epístolas, do seu pensamento. E como esse tipo de pensamento do Espírito Paulo, encarnado há 2000 anos, sustenta-se depois no século XIX, a partir da terceira codificação, da terceira revelação, nas obras trabalhadas por Allan Kardec, porque Paulo traz algumas contribuições. Quem está aí querendo estudar, eu posso colocar de referências bibliográficas iniciais para a pessoa depois procurar e se aprofundar no assunto. Primeiro, o artigo mesmo, São Paulo, Precursor do Espiritismo, que está contido na Revista Espírita de Kardec, do ano de 1863, de dezembro, né? Também a respeito do pensamento de Paulo de Tarso como espírito desencarnado. Também 2 textos centrais. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, né? E o tema de Fora da Caridade não há salvação, que é uma mensagem de Paulo. E é o bordão que ele cria como referência do trabalho de salvação e renovação do ser junto às criaturas e num processo de santificação também interna, é a mensagem que ele traz para a terceira revelação, né? Para a doutrina dos espíritos. Mas também, um outro texto fundante também do pensamento de Paulo, aí como espírito desencarnado, a questão 1009 de O Livro dos Espíritos, que nós vamos explicar mais à frente também. Textos dele que mostram a presença dele, da passagem dele no mundo. Nós podemos pegar Livro dos Atos dos Apóstolos, contido nos Evangelhos, a partir principalmente do capítulo 13. Tem alguns versículos anteriores que falam de Saulo, que vai fazer um processo de transformação para Paulo, mas principalmente a partir do capítulo 13 também, e suas 14 epístolas. A partir desses objetivos iniciais e dessa bibliografia, a pessoa pode tentar entender a figura e a personalidade de Paulo de Tarso e, ao mesmo tempo, retirar alguns movimentos de alma que Paulo exerceu na sua transformação de Saulo para Paulo, para também tentar ele como um guia menor, um modelo menor, diferenciado do Cristo, que é o grande modelo nosso nesse plano terrestre. Podemos tentar também, a partir desses exemplos, desse modo virtuoso de ser do apóstolo Paulo, tentar imitá-lo em algumas coisas. E aí eu vou trabalhar também, depois da biografia, depois do pensamento de Paulo, o que o pensamento de Paulo pode nos auxiliar na nossa vida atual, no mundo contemporâneo. O que o pensamento de Paulo pode servir para os trabalhos nas casas espíritas, para uma postura enérgica, para uma postura ativa, construtora, de transformação, de estímulo aos diversos trabalhadores que ele formou ali há 2000 anos atrás. Mas vamos começar então pela biografia do Paulo. Paulo de Tarso, nascido na cidade de Tarso, uma cidade de colonização grega, vinculada ao Império Romano, ao mesmo tempo com raízes muito bem fundamentadas no judaísmo, e um judaísmo vinculado ao Templo de Jerusalém. Na Epístola aos Filipenses tem uma fala de Paulo que fala que ele é fariseu, né? Primeira coisa, ele se admite como a identidade do fariseu, alguém vinculado a esse grupo que trabalhava ali nos inícios da era cristã, ali no primeiro século depois da Era Comum. O grupo dos fariseus eram aqueles que se tornavam separados em termos de virtudes morais implementadas em suas vidas, mas ao mesmo tempo também adquirindo uma profunda intolerância, incompreensão e isolamento dos outros grupos sociais, com o total desprezo pela população. E aí o Paulo se considera, tem como matriz esse grupo farisaico, um grupo que, sim, vê as importâncias de uma mudança e de uma implementação do campo moral no seu campo interno, mas ao mesmo tempo também nessa caminhada evolucional isola as outras criaturas. Aspectos positivos, aspectos negativos. Ao mesmo tempo ele fala que ele é hebreu dos hebreus. O que é isso? Hebreu dos hebreus é que ele, apesar de nascido na cidade de Tarso, e por ter nascido na cidade de Tarso, é um judeu da diáspora. É um judeu que não vive ali na Palestina,
ali naquela região, principalmente da Judéia, que está distante, muitas vezes, dos centros decisórios da religião judaica. E muitas vezes também um grupo da diáspora se vinculou a essas cidades ali no entorno, principalmente na Ásia Menor, construindo sinagogas, mantendo um culto, mas muito baseado na língua grega, nas tradições culturais do povo grego, num processo de helenização mesmo de alguns judeus. E aí o Paulo, quando ele fala que ele é hebreu dos hebreus, ele fala assim: apesar de eu estar na cidade de Tarso, eu sou vinculado ao templo de Jerusalém. Eu sou zeloso diante da lei. É outra afirmativa que ele fala também na Epístola aos Filipenses. Zeloso diante da lei. Diante da lei de Israel, eu sou um ferrenho defensor. Mostrando, nesse primeiro momento da vida de Saulo de Tarso, ainda Saulo, um movimento enérgico de distinção de pessoas, de intolerância religiosa, de manutenção e defesa da lei de Israel a todo custo, seja também de forma armada, de forma violenta, agressiva, que ataca aqueles que colocam a lei de Israel em situações difíceis, de acordo com a visão desse grupo. Aí, então, nós temos dois elementos: fariseu, hebreu dos hebreus, o outro nascido em Tarso também. Um outro também, que ele diz no livro Atos dos Apóstolos, criado aos pés de Gamaliel. Apesar de toda essa formação inicial do seu pai Isaque, na cidade de Tarso, moldando na mente do jovem Saulo elementos de rancor, agressividade e defesa da lei, ele vai para a cidade de Jerusalém continuar seus estudos aos pés do grande mestre, o primeiro mestre de sua vida, que é Gamaliel. Gamaliel, que é da escola de Hilel, uma escola que preza o amor aos semelhantes, uma escola que vê no desafio da lei de Moisés um desafio baseado na fraternidade e na solidariedade, que vê, quando engajado num processo de entendimento de que o outro está equivocado, deixar que ele faça de forma equivocada para que o tempo possa despertar de forma natural. Mas não, o Paulo, apesar desse carinho, afeto, fraternidade, amor criado aos pés de Gamaliel, muitas vezes se vincula às frentes de cólera, às frentes de rigorismo instituídas pela escola de Shammai, que segue os preceitos de forma restrita e acha que aqueles que não seguem devem ser combatidos, ou mesmo do grupo dos saduceus, que são os elementos que dominam o sinédrio da época. Dominando o sinédrio, muitas vezes fazem movimentos de conspiração e de composição junto ao Império Romano, mantendo a subjugação do povo e mantendo o status e seu poder ali naquela região da Judéia. Então, o Paulo é uma composição múltipla de, apesar nascido numa cultura grega e recebendo influências mínimas dessa cultura grega, principalmente porque na cultura grega era muito apregoado o uso mesmo em praças públicas de diversos discursos a partir de filósofos cínicos, estoicos, epicuristas. E Paulo vai se formando a partir desse grande amálgama cultural e se tornando um ser múltiplo. Habilidades adquiridas na sua infância e na sua juventude que vão auxiliar ele quando o Saulo se transforma em Paulo e tem que partir num processo de disseminação e semeadura das diversas comunidades cristãs pelo mundo. E aí, nessa composição de sua juventude, conhece logo após, que aí ele tem que voltar para Tarso quando é formado ali no Templo de Jerusalém. E depois de alguns momentos, o livro Paulo e Estevão nos dá notícias que ele volta a Jerusalém mais à frente. Volta a Jerusalém mais à frente, já com um grande amor em sua vida, Abigail. E aí entra a figura de duas personalidades que nós conhecemos bem, principalmente pelo livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel. Duas personalidades que injetam em Paulo elementos diferentes das suas possibilidades, muitas vezes de disciplina e rigorismo. Elementos de afetividade e carinho. Elementos de amorosidade, de harmonia, de equilíbrio. E aí se apaixona por Abigail e já é quebrado alguns elos internos de entendimento mais duro da vida. E ao mesmo tempo também, no seu confronto, depois da chegada em Jerusalém,
há uma notícia entre ele e seu amigo Sadoc que havia uma perturbação na cidade de Jerusalém, um crucificado, e um grupo se formado logo após disso, o grupo do caminho, da Igreja do Caminho. Saulo, como se considerando um grande defensor da lei, vai à procura das reuniões da Casa do Caminho, e no dia que lá está para investigar das obras e trabalhos do caminho, consegue ver o expositor do dia, Estevão. E Estevão, de forma tranquila e serena e equilibrada, é o grande defensor de Cristo, do grande Mestre Jesus e de suas mensagens no planeta Terra. Faz um discurso tranquilo, sereno, equilibrado, mostrando a continuidade da lei de Moisés nos ensinamentos de amor do Cristo. Para Paulo, que ainda é muito aferrado ao rigorismo da lei, observa aquele discurso de Estevão baseado no amor com uma visão de despeito, inveja e vaidade e orgulho. Ao mesmo tempo que se coloca na posição de grande defensor da lei e de grande tribuno da raça de Israel, do povo de Israel, entra em embate com Estevão. E nesse embate acalorado, acaba perdendo esse grande conflito entre os dois. Mas mesmo perdendo e ofendendo Estevão encarnado, vê nos olhos dele algo de equilíbrio e de paz que não detinha no seu próprio coração. E esses pequenos elementos na vida do Saulo vão se constituir em elementos internos que vão minando a resistência de Saulo e preparando ele para o grande caminho de transformação. Após isso, acaba indo ao templo de Jerusalém pedindo a cabeça de Estevão. Gamaliel tenta, num gesto de fraternidade e solidariedade, salvar Estevão, não consegue. Saulo de Tarso leva Estevão para ser apedrejado, e naquele momento é descoberto o relacionamento entre Estevão e Abigail, os dois irmãos, né? Depois da morte de Estevão, vê como Estevão leva a morte de forma serena também, não culpabilizando Saulo pelas dificuldades que ele havia implementado a seu corpo orgânico, gerando nele a morte. Mas ao mesmo tempo também, Saulo continua na sua proposta de ódio, de perseguição, de desarmonia, e acaba seu relacionamento com Abigail, também levando, depois de alguns momentos, esse espírito à morte, por um processo mesmo de solidão e angústia, mas ao mesmo tempo também uma profunda vinculação depois com os ensinamentos do Mestre Jesus, que ela aprende sob a fala de Ananias. Paulo de Tarso, então, vai depois procurar Abigail num processo de recomposição do relacionamento, e que o que acontece? Chegando à casa de Abigail, não vendo mais Abigail no pleno desenvolvimento das suas forças orgânicas e à beira da morte, e aí Abigail relata os ensinamentos de Ananias sobre o Consolador, o Messias prometido ao povo de Israel, que trouxe mensagem de amor e de paz, e Paulo, mais uma vez, coloca dentro de si o fel do orgulho, da vaidade, da cobiça, do despeito, por essa grande figura que se torna o elemento polarizador da sua vida interna, que é o Cristo Jesus. O Cristo já entrando na vida dele a partir desses pequenos fatos, encontro de Estevão e equilíbrio de Estevão, encontro de Abigail, separação de Abigail, morte de Abigail, também de forma serena e equilibrada, vai fazendo no campo interno do Paulo uma verdadeira revolução moral, uma verdadeira revolução espiritual. Mas apesar disso, depois da morte de Abigail, ele entra em estado de profunda cólera, profunda rancor por essa figura do Cristo, e parte para o processo das perseguições do cristianismo primitivo, das pequenas comunidades cristãs formadas, principalmente a Igreja de Jerusalém. Perseguições onde acontecem diversas agressões, torturas e mortes. Então, Saulo de Tarso, nesse primeiro movimento de vida, é um assassino. É um grande assassino, um grande perseguidor da doutrina cristã. Mas, como toda história tem sempre o reverso da moeda,
E sempre quando nós odiamos demais alguma situação ou pessoa, essa situação ou pessoa muitas vezes é reflexo das nossas dificuldades internas. E muitas vezes essas dificuldades internas de visualizações dos nossos defeitos e construção de novas qualidades estão ali dentro de nós, fermentando. Ele tem que ir num caminho de perseguição a Ananias, a cidade de Damasco. Nessa caminhada a Damasco, ele já começa a se sentir mal desde o começo da trajetória. Começa sempre a pensar na sua existência, pensar na sua infância difícil, pensar em todo o trabalho que ele tinha vinculado à lei, se tinha mesmo valido a pena. Pensando na figura do Cristo. Por que o Cristo estava tão presente na sua vida? Por que essa figura desse Cristo amaldiçoado por ele aparecia em todo momento da sua existência quando encarnado? Porque Saulo de Tarso vivia atormentado por essa figura. Aí, chegando nas proximidades de Damasco, ele cai do camelo do cavalo, não se sabe, né? E tem a visão. Alguém que o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo olha para a luz e vê a figura iluminada do Cristo em corpo espiritual. E nessa leitura de Saulo, que ele não conhece a figura, quem é Senhor, né? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E Saulo cai em si. Cai em si que esse movimento de perseguição, esse movimento de destruição dessa comunidade voltada para o bem, representada pela igreja de Jerusalém, era um movimento tolo de alma dele, que ele estava equivocado. Naquele poucos segundos e minutos em que ele vê a figura do Cristo e reflete, ele vê que ele trabalhou num plano de vida equivocado até então. E aí ele pergunta para a figura do Senhor quais seriam alguns caminhos para a sua transformação. Um dos primeiros conselhos que Jesus diz como ser espiritual presente junto a Paulo ali naquele fenômeno físico, né? Porque também alguns trabalhadores que estavam indo junto com a Paulo viram o fenômeno das luzes, mas não viram a figura definida de Jesus, foi Saulo, não recalcitreis contra os aguilhões. Serve para a nossa existência também. Não recalcitreis contra os desafios evolucionais e existenciais que te procuram, muitas vezes na forma de circunstâncias novas na sua vida, que vão trazer medo e angústia. Mas você tem necessidade para evoluir, entrar em novas situações, relacionar com novas pessoas. Muitas vezes nós paramos o nosso decorrer evolucional ficando parado a partir do medo. E aí a vida vem muitas vezes nos buscar por um processo de sofrimento e de dor, estimulando para que nós possamos caminhar. E na vida de Paulo de Tarso, a sua transformação seria depois na base de muito sofrimento e muita dor. Muitos estímulos para que ele mudasse as suas concepções existenciais, convertesse seu olhar, um olhar de exclusão, para um olhar de universalização do ensino. Um olhar de estar ligado a meramente uma tribo de fariseus, né, ou meramente a um grupo social dos fariseus, ou um grupo dos hebreus, para ampliar a toda a concepção de mensagem das leis superiores para uma concepção universal vinculada a todo mundo. E aí há esse processo de conversão da visão de Paulo, aos poucos, de forma tranquila, equilibrada, dentro de dificuldades maiores. Porque eu posso me manter tranquilo e sereno, sabendo que tem um estofo, sabendo que tem uma sustentação no meu entorno, apesar das dores e dos sofrimentos. E é assim que é construído o caminho de Paulo. Um caminho daqui para frente de muita dor e sofrimento, mas na conquista de equilíbrio e paz interior, que faça com que, ao final da vida dele, ele fala: agora o Cristo vive em mim. Agora essa semente vivificadora que o Cristo me lançou de amor, fraternidade, solidariedade, compaixão e perdão, caíram dentro do meu solo interno e se transformaram numa árvore robusta e forte, me vinculando e sintonizando com as frentes crísticas de todo o universo. E aí o Paulo de Tarso parte no seu grande périplo de transformação interior.
o Saulo tem que se transformar em Paulo. Nesse primeiro momento, ainda é uma planta frágil. Nessa queda de Damasco, ainda se torna cego por causa da visão ofuscante do Cristo, num chamado pleno de mudança de olhar. Então, o Cristo fala também 3 outros elementos para que ele faça na vida. Primeiro, levanta. Levanta, Saulo. Por que levanta? Todo homem ativo que se constrói, não se colocando numa posição de vítima, tem que levantar e caminhar. A necessidade do trabalho, a necessidade da construção na minha vida. E aí, o ser que constrói, a posição simbólica é ereto. Ereto como homem, como um grande trabalhador. A segunda proposta do Cristo para ele: entra na cidade, Saulo. Entra na cidade. Qual cidade é essa? Será que era a cidade de Damasco logo à frente? Ou é a minha cidade íntima, onde eu construí muitas vezes templos de bizarrice, de orientações diversas, muitas vezes baseadas no desamor, em que muitas vezes eu tenho que destruir esses templos internos para construir novos, numa construção do reino interno interior. Dessa grande figura do reino que Jesus coloca, em que um reino tem cidadela, uma grande cidadela, tem torres que servem para vigia, tem muros que servem para proteger contra invasões externas, tem um castelo interno onde pega diversos valores mais do cunho terrestre, tem um templo que nos vincula à grande sintonização com esses valores superiores. E aí, se eu construir uma cidadela interna muito deturpada, a necessidade de reconstruí-la, muitas vezes derrubando tudo. E era esse o trabalho do Paulo. Olhar para a sua cidade interna, olhar para que ele tinha de viciação de sua alma, do seu campo de moralidade, da falta de virtudes. Olhar também quais são as minhas qualidades, o que eu posso auxiliar no trabalho do Cristo nesse planeta Terra. E aí, fazendo essa contabilidade moral, se transformar. Mas não fica só nisso. Olhar para a sua cidade interna, o terceiro movimento de vida apregoado pelo Cristo para ele, né? Entra na cidade, né? E depois lá te será dito o que fazer. Obediência. O consentimento da razão, segundo o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Consentir com a razão. Por quê? Entender que o universo é muito superior a só uma criatura encarnada nesse universo que sou eu. Entender que o grande Criador criou um cosmos organizado e ordenado, um cosmos que me recebe como criatura. E o investimento do Criador é que eu galgue posições evolutivas. Primeiro, num estado de dependência de outros, para depois, cada vez mais, exercitando o meu livre-arbítrio, alcançar faixas superiores de consciência. E nessas faixas superiores de consciência, mais e mais ser útil para a obra da criação. Deus nos cria para que sejamos úteis nas suas obras. Deus age no universo a partir das criaturas, dos seres que se espiritualizam e vem para auxiliar os que ficam para trás. Jesus tinha essa função no planeta Terra, ser um grande mestre e professor desse planeta, porque dos outros mestres diferentes, das galáxias, mestres superiores. Entre nós mesmos, pensando para baixo, Jesus, o grande mestre do planeta, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, um grande mestre em uma certa disciplina dessa grande escola. E nós, discípulos no envolvimento de já querendo evoluir já. Temos dificuldades, temos muitas vezes um campo minado dentro da gente, mas já nos dispomos a uma caminhada evolucional consciente e estamos tentando fazer diferente. E aí, Saulo entra na cidade, é curado por Ananias, a quem ele iria perseguir, retirando as escamas do seu olho. Nesse primeiro momento, que são de 3 anos, que é o momento de transformação de Saulo de Tarso, e que mais à frente se transformará em Paulo, ele tem que ficar recolhido. Ele busca seu mestre Gamaliel, e a grande aconselhamento, tanto da comunidade de Jerusalém, que ele vai buscar o primeiro movimento, quanto também do seu mestre Gamaliel, que já está em retiro espiritual, é se isolar um pouquinho, porque ele ainda era visto como um grande perseguidor de cristãos. E ele vai para um retiro de 3 anos no meio do deserto,
ser tecelão. A profissão que ele que tinha sido ensinada por seu pai durante a sua juventude, para que ele pudesse se manter se acontecesse alguma dificuldade, que o povo de Israel tinha essa tradição de um aprendizado, de um trabalho manual. E ele então parte para esse processo lá no deserto de Palmira, onde encontra dois grandes amigos do coração, dois cristãos, o casal Áquila e Prisca. E aí descobre nos relatos dos dois que o pai de Áquila tinha sido assassinado por mando daqueles que perseguiam a comunidade cristã primitiva na igreja de Jerusalém. Isso quer dizer, sob o comando de Paulo. O casal, num gesto de perdão, de amizade, de fraternidade e solidariedade, acaba construindo junto a Saulo um componente de amor, de carinho, que vai auxiliar na construção das comunidades cristãs pelo planeta daqui para frente. Terminando esse projeto de 3 anos ao deserto, no processo de solidão, de reflexão, porque muito do Saulo de Tarso ainda estava vivo dentro dele, da intolerância, e a necessidade desse encontro consigo mesmo, o encontro com 2 almas queridas para dar o suporte adequado. Ele parte num segundo movimento para buscar as pessoas que ele havia perdido durante o caminho. Procura alguns amigos do passado e esses o tratam como louco. Procura a casa do caminho e a figura de Pedro aconselha ele para que ele possa ainda continuar o trabalho de reserva, porque ele já não era mais alguém vinculado à perseguição, mas era uma planta frágil, uma planta ainda começando a brotar do solo da vida. Como estava começando, a necessidade de proteção, para que não fosse pisoteada ou destruída antes do tempo. E Saulo de Tarso, então, toma caminho à sua cidade natal, para um encontro com seu pai. Descobre nesse encontro que sua mãe havia desencarnado a partir de um processo de depressão e tristeza por ver o filho sumido e tomado como louco pela sociedade. O seu pai Isaac o trata de uma forma ríspida, porque na sua condição tradicional, inflexível, ele não podia cooptar com alguém que estava vinculado agora com as frentes do Cristo. O expulsa de casa, mas apesar de expulsar o Paulo de casa, envia um criado seu com uma bolsa de dinheiro para que ele pudesse sustentar. Com essa bolsa de dinheiro ele compra os elementos para um trabalho numa tecelagem, o equipamento. Nesse dia que ele encontra o seu pai, um estado de extrema perturbação e tristeza, ele vai ao Monte Tauro, nas suas inúmeras cavernas, numa delas, para dormir e para refletir melhor sobre a vida. Angustiado, triste e deprimido, recebe um dos seus auxílios espirituais. Na vida de Paulo também, de Saulo, tem sempre esses elementos. Quando ele está entrando num estado de angústia maior, depressão e tristeza, os amigos espirituais vêm ao seu encontro, reafirmando as condições dele e dando coragem para a luta. Aconteceu isso por algumas vezes na sua existência, nós vamos falando aos poucos. Nesse encontro espiritual, porque ele dorme e sonha, e de acordo com as suas epístolas, vai num sonho ao terceiro céu, e encontra lá a presença de Abigail e Estevão. No primeiro momento está envergonhado por ter matado Estevão, mas Estevão o acolhe com todo carinho de seu coração, e é aquele que vai estar vinculado mais prontamente ao trabalho de evangelização de Paulo de Tarso no planeta Terra. Aí, a proposta dos dois irmãos desencarnados é aconselhar o Paulo, manter o estado de coragem, determinação, que a luta ainda é grande. E aí, Abigail dá 4 passos de transformação do ser para que Paulo possa se reelaborar no campo da vida. O primeiro deles, ama. Paulo, aprende a amar, Paulo. Aprende a amar as pessoas. Segundo, trabalha. Mantém um estado de trabalho constante, de desenvolvimento. Terceiro, espera, Paulo. Espera, seja obediente às leis universais, espera o momento certo das leis divinas te apontarem novas possibilidades de evolução. Não antecipa o movimento no campo do destino. Espera com carinho, com tranquilidade, com equilíbrio.
E o último deles, talvez o mais desafiador para as pessoas, perdoa. Se atacado pelas pessoas no seu trabalho de evangelização, perdoa aqueles que te atacam mais fortemente. E aí, acordando, parte para um outro processo também de construção interna, que é 3 anos em Tarso também, no trabalho da tecelagem. Também aí sozinho, aprendendo a refletir, mas sozinho e levando um pouco da palavra do Cristo àqueles companheiros que o buscam na tecelagem. Não cristãos, mas elementos que vão fazer o processo do comércio, das trocas, e fazendo um processo de atendimento fraterno. E aí a história de Paulo, Tom, depois de 3 anos, ele é chamado para o grande trabalho junto ao Cristo, para o trabalho principal. Depois desse processo de construção interna, de reflexão, de maturação espiritual, ele está pronto para o trabalho, para o serviço. E aí Barnabé chega a Tarso e o convoca para trabalhar junto à igreja de Antioquia da Síria. Nessa igreja de Antioquia da Síria, ele não consegue, ainda nos primeiros momentos, desenvolver o campo do verbo, que era o campo principal do trabalho dele junto ao judaísmo. Ele era conhecido como um grande doutor da lei, com um grande poder oratório. Não consegue, ainda se sente ainda preso, agrilhoado, a fala não sai, o pensamento sai confuso, tanto que Barnabé até acredita que quem é esse homem que dizem ser um doutor da lei. Mas ele vai também fazendo o mesmo processo, desarmando essa proposta de orgulho do passado, se reconstruindo internamente, não mais fazendo as exposições públicas para a comunidade, mas atuando um com um, ali no entorno da reunião pública, junto àqueles que buscam a comunidade cristã com diversos problemas, num trabalho mesmo de atendimento fraterno. E aí Paulo se compõe como outro homem, né? Vai se construindo. E aí nós podemos começar na biografia dele para tentar finalizar essa primeira parte, falando dos trabalhos que Paulo exerce no mundo. O primeiro trabalho, que é o trabalho que orienta toda a sua vida, que é o trabalho principal dele, é o trabalho das viagens e da disseminação de comunidades cristãs no mundo. Ele, nesse movimento, na igreja de Antioquia da Síria, ele e Barnabé têm a ideia de fundar novas comunidades cristãs pelo mundo. Começam na primeira viagem missionária, indo à ilha de Chipre, que é a ilha natal de Barnabé, levando Marcos junto. Marcos não aguenta a puxada de trabalho do Paulo, né, do Saulo, que vira Paulo. E aí acaba abandonando esses serviços, né? Mas, ao mesmo tempo, Paulo e Barnabé continuam a primeira viagem missionária, construindo diversas comunidades vinculadas ao ensino do Cristo, ali na região da Ásia Menor, Derbe, Listra, Icônio, construindo também e transformando a vida de várias pessoas que se transformaram daqui para frente em grandes trabalhadores da mensagem cristã pelo mundo. O surgimento de um Tito, de um Timóteo, de uma Eunice, de uma Lloyd, auxiliando no trabalho de disseminação da mensagem cristã. O Paulo, na ilha de Chipre, tem essas dificuldades do campo da fala transformadas e o verbo flui solto novamente. E aí ele se transforma num grande trabalhador, no grande semeador do Cristo. O vaso escolhido do Senhor. A primeira viagem missionária, ele faz um trabalho em conjunto com Barnabé, ainda vinculado a alguns componentes da comunidade judaica nessas localidades que ele visitou. Mas depois não. Depois ele parte para uma segunda viagem missionária e Barnabé se coloca junto a Marcos de um trabalho de forma isolada, que também auxilia na composição desse cristianismo primitivo, principalmente na, igreja, na ilha de Chipre. Já Paulo recorre ao auxílio de Simão Pedro, que indica Silas como o grande companheiro de jornada. E na segunda viagem missionária, partindo também de Antioquia da Síria, também volta reforçando as igrejas ali na Ásia Menor, Derbe, Icônio e Listra. Nessa passagem, recolhe o jovem Timóteo para também auxiliar nos trabalhos de difusão do evangelho. Mais à frente, reencontra alguém que ele já conhecia, Lucas, no porto de Troade. E aí forma 2 duplas distintas. Ele, Silas, Timóteo e Lucas, numa difusão da mensagem cristã pelo mundo. Logo após tem uma terceira viagem missionária, também trabalhando outros valores. E Paulo de Tarso
tem como construtor do cristianismo, na forma como nós conhecemos hoje, Jesus como revelador das grandes leis universais baseadas no amor, mas Paulo como um grande disseminador, como um grande difusor dessa mensagem por todo o mundo. Senão, a mensagem de Jesus ficaria restrita ao grupo judaico, como meramente um grupinho exclusivo, evitando o contato com os gentios. Saulo, depois da primeira viagem missionária, se coloca como alguém que vai levar a mensagem à gentilidade. E aí o Saulo ele tem uma estratégia de trabalho muito interessante. Ele fixa nas comunidades maiores, nas cidades principais, essa mensagem cristã, forma trabalhadores, e esses trabalhadores começam a trabalhar o seu entorno, a sua comunidade. Não trabalham só as grandes cidades, mas vão nas pequenas vilas, nas estradas romanas, para conversar com as pessoas e levar a mensagem do Cristo. E aí nós podemos guardar alguns ensinamentos para o nosso trabalho a partir da terceira revelação da doutrina dos Espíritos. A nossa necessidade de formação de trabalhadores dentro da casa espírita. Formação de trabalhadores na base da afetividade, do carinho e do respeito. Paulo de Tarso levava todos esses trabalhadores que ele formou, Epafrodito, Erasto, Tito, Timóteo, Silas, que ele ajudou na complementação dos seus estudos, né, junto a uma observação dos exemplos de Paulo, sempre os tratava como um grande pai espiritual. Um pai espiritual que testemunhava à frente, não num processo de autoevidência, de status diante de uma comunidade, não, mas num processo de testemunho legítimo, para que essas pessoas fossem tocadas no seu plano interno e adquirissem valores novos para trabalhar diante dessa grande batalha espiritual que foi a primeira era, a primeira fase de trabalho do cristianismo no primeiro século da era cristã. Um trabalho de semeadura num campo duro e agreste, de diversas dificuldades, né, na fundação dessas comunidades. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso diversas vezes, açoitado. Mas apesar disso, guardando sempre a meta, o objetivo de construção de algo, construção de uma obra em torno do Cristo. É algo que a gente tem que guardar pra gente também. Se a mensagem da doutrina dos Espíritos é libertadora para mim, me ajuda a me transformar, eu tenho que virar exemplo para aqueles que estão no meu entorno. Primeiro, para um processo de santificação interna, de não levar a doutrina espírita em termos de regras e princípios externos, mas são indicadores de vida. A construção de uma ciência da paz, de uma ciência de evolução. E eu, observando esses valores instrutivos que a doutrina dos Espíritos me traz, me proponho a caminhar de forma diferente, como Saulo de Tarso. Passo por um processo primeiro de 6 anos, para nós vai ser o tempo necessário de reflexão interna. E aí, na conversão crescente do meu olhar, me coloco a trabalho em nome do Cristo, junto às pessoas que me procuram em busca de caridade e muitas vezes de amor. E aí, eu defino esse campo de Paulo trabalhando entre os encarnados há 2000 anos atrás e trazendo também um pensamento diferente em suas epístolas, que nos auxiliam para os dias de hoje também. E aí vamos trabalhar um pouco agora que o Paulo tem as viagens missionárias, onde trabalha no homem a homem junto às pessoas, mas chega um momento, na segunda viagem, que ele, num processo de desespero, por não poder atender a todas as comunidades que o buscam, por ser uma pessoa só. E aí, num processo de angústia e tristeza, tem uma outra visão. E aí é o Cristo, é Jesus que o busca, aconselhando a não só visitar as comunidades, mas também a escrever cartas. Cartas que pudessem ser lidas em conjunto. Cartas que representassem problemas das comunidades que as comunidades passavam. As cartas de Paulo são ditadas de forma oral para certos escribas, são compostas pelo grupo de amigos de Paulo, não só de Paulo, e sempre tendo como objetivo auxiliar de acordo com a ocasião. Se uma comunidade levava um problema porque estava passando, ele construía uma carta em cima desse problema, dessa dificuldade. E aí também esse outro trabalho do Paulo, através das cartas, gera um campo de pensamento que a gente pode delimitar nos dias de hoje, a partir da leitura das 14 epístolas de Paulo. Aí nós vamos trabalhar alguns temas do Paulo e tentar pensar esses temas do Paulo, não só
há 2000 anos atrás, mas também para os dias de hoje. E como a terceira revelação, a partir da doutrina dos espíritos, nos traz uma nova visão e entendimento desses recursos, desses instrumentos, desses conceitos que o Paulo trouxe para nós mudarmos a nossa existência. O primeiro tema muito trabalhado pelo Paulo é a questão da lei. E aí não mais nos agarrarmos à lei de Moisés, não mais nos agarrarmos a uma lei que restringe os nossos movimentos em processo de purificação e santificação, achando que nós somos melhores que os outros que estão no nosso entorno, dividindo o mundo em bandidos e mocinhos. Não. Todos no planeta Terra não há bandidos e mocinhos. Há seres em busca de evolução espiritual. Há seres em construção, seja na velocidade que seja, a partir do seu piso espiritual. E aí nós observamos a vida e o mundo terrestre como irmãos em caminhada evolucional. E o Paulo observava dessa forma. Se transformou de um ser intolerante para um ser que abre o campo de transformação para todos os que estão no mundo. Ampliou a cidadania divina, ampliou a cidadania do amor, não só para o grupo judaico, mas também para toda a comunidade humana. E aí nós temos que pensar também como anda sendo o nosso olhar para aquele irmão nosso de caminhada. Então, primeiro elemento, a questão da lei. Ele trabalha a lei. Não mais a lei de Moisés, que restringe, que faz diferenças, que fala que eu sou bom e o outro é mau, que distingue obras da lei de obras da fé. As obras da lei são aquelas que eu faço porque a lei me manda. Eu preciso ser um ser bonzinho. Eu sou um homem bonzinho porque eu sou cristão. E aí eu anoto uma série de preceitos que eu tenho que fazer e faço de forma automática. Paulo não gosta disso. Paulo quer que o ser implemente para sua composição espiritual e evolução progressiva, que ele faça as obras da fé. Eu faço as obras porque eu amo. Eu faço as obras porque eu tenho carinho pelas pessoas. E aí eu transformo a composição da lei ajustada ao campo do amor. Esse é o primeiro movimento e elemento observável nas cartas de Paulo, na sua conceituação. Depois nós temos um outro elemento, ele trabalha muito o amor. E aí o texto fundante e principal a ser lido sobre a construção do amor do apóstolo Paulo é a Epístola aos Coríntios, no seu capítulo 13. E o que a Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nos traz de mensagens sobre o amor? Primeiro, Paulo trabalha sempre o amor. Amor não é beneficência. Amor não é só distribuir cesta básica. Amor não é só distribuir a sopa. E aí no começo da Epístola aos Coríntios ele fala, né? Ainda que eu distribuísse todo o meu dinheiro aos pobres, se eu não tivesse amor, de nada teria. Se eu não tivesse amor, de nada teria. Porque se não for sentimento, se eu não me trabalhar no meu plano interno na hora que eu distribuo a sopa ou a cesta, não tem nada, é um movimento automático. É uma exigência para eu acreditar que eu sou bonzinho. Então, amor não é só beneficência. O amor é feito entre desiguais. É o amor como regra de ouro, fazer ao outro o que ele gostaria que fosse, que você gostaria que fosse feito para você. E aí é encontro, relacionamento, afetividade, carinho. Nos conceitos e no trabalho de amor do apóstolo Paulo, nós não vemos a composição da figura de Deus. Não há figura de Deus, porque Paulo acredita no amor entre as criaturas. Ele sabe que quando o ser começa a se amar e começa a amar ao outro que está ao seu lado, ele, de forma natural, ama a Deus. E Deus quer que nós amemos uns aos outros. E aí ele fala, o amor é benigno, o amor é paciente. Característica que nós devemos ter no nosso trato com as pessoas. Um outro elemento que ele fala também, o amor é um grande desafio. O amor se encontra com o inimigo e coloca no inimigo diversas questões para ele refletir sobre a sua vida. E aí, o Paulo diz lá na Epístola aos Romanos, né? Quando o inimigo seu tem fome, dá a ele de comer. Dá a ele de comer que brasas de fogo atingirão a sua cabeça e levarão ele a um plano de reflexão maior. E aí é um desafio ao inimigo, né? Esse ser gosta de você. Por que o isolamento? Por que tratar ele de forma mal? Por que manter a condição do conflito? Se encontre, se coloque junto a ele. Então Paulo trabalha a lei, o amor, e nós vamos trabalhar um elemento agora importante dos conceitos de Paulo, a universalidade. Como eu disse anteriormente,
Paulo amplia a cidadania do amor no planeta Terra. Essa mensagem de amor, traduzida pelas leis universais, que foi trazida ao planeta Terra por Jesus, né, quando encarnado, e mantém até hoje, a partir da visão de Jesus e dos diversos espíritos que ele mandou às diversas sociedades do planeta, para que entendesse essa mensagem universalizante do amor, mas o povo de Israel entendeu como mensagem exclusivista, deles só terem direito a esse tipo de entendimento das leis superiores. O Paulo quebra com isso. Fala que não mais só judeu, mas agora também todo mundo seria atingido. E aí, na Epístola aos Gálatas, ele tem um versículo muito lindo, que fala que não mais, né, judeu ou gentio, não mais livre nem servo, não mais homem nem mulher, mas todos como só um em Cristo Jesus. Todos como uma grande comunidade tentando se desenvolver espiritualmente. E aí ele coloca a questão da universalidade em termos bem tranquilos, bem serenos, bem equilibrados. Essa mensagem de Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, eu vou falar das duas fases para a gente ter sempre em mente a nossa mudança, essa nossa mudança que nós devemos fazer na nossa vida. Nós somos hoje alguém com qualidades e defeitos, mas mais à frente devemos ser outras pessoas. A cada dia, um trabalho de transformação. A cada dia, uma virtude atacada, uma virtude construída no campo do meu destino. Um vício atacado e transformado. E aí nós vemos, depois do trabalho de Paulo encarnado, depois da mensagem que traz esse campo conceitual pleno, nós vamos encontrar lá no século XIX também o apóstolo Paulo auxiliando na mensagem da verdade através dos ensinos e da codificação de Allan Kardec e dos bons espíritos. E como eu falei para vocês no começo, 2 textos fundantes para isso. O primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou falar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, Paulo é que cria esse elemento de fora da caridade não há salvação. Esse lema básico do Espiritismo é criado por Paulo de Tarso, do plano espiritual. Mostrando também que a temática do amor ainda está viva nele. Que a composição e a transformação dos seres num contato íntimo, e aí a caridade, é o amor dinamizado no meu encontro com o outro, ainda está presente na sua mentalidade e ainda faz parte do seu discurso de transformação dos seres. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da verdade, não é fora de uma igreja. Não é fora de uma composição, muitas vezes dentro do centro espírita, né? A caridade é o grande indicador da nossa mudança no planeta Terra. A caridade, como eu disse, do amor que encontra no outro, um ser com necessidades e busca supri-las, não dando alimento muitas vezes, às vezes tem que dar, mas sim trazendo para ele promoção social e humana, fazendo com que ele se sinta primeiro pessoa. E ele se sentindo pessoa, ele vai ter forças para caminhar com suas próprias pernas, também virando um trabalhador do Cristo junto de nós. Não queremos criar dependentes dentro das casas espíritas, mas sim seres libertos. Libertos para uma composição nova, de ascensão nos patamares evolucionais necessários para transformar esse planeta Terra. Não só transformação interna, e aí o Paulo também bate muito nesses 2 polos também, quando encarnado nas suas epístolas. Processo de santificação interna, construção de novas virtudes, mas também, a partir de um processo de santificação interna, eu me coloco em condições de chegar junto à minha comunidade e ser exemplo e testemunho para eles. Ser exemplo e testemunhos e auxiliar essa comunidade a se transformar. E aí eu construo um mundo de regeneração. Não esperando de forma automática um dia que chegue, uma data específica, mas nós como comunidade humana trabalhando esse mundo, esse planeta, ainda muito injusto socialmente. Né? Mas então Paulo traz esse lema, fora da caridade não há salvação, remetendo à Epístola aos Coríntios, capítulo 13, e nesse tema do amor que ele sempre trabalha. No Livro dos Espíritos, na questão 1009, há uma pergunta de Kardec aos bons espíritos, da necessidade das penas eternas, o porquê dessa conceituação das penas eternas, se existiam as penas eternas, se o ser que erra no planeta Terra seria condenado ao inferno por toda a eternidade. E aí, vários espíritos respondem essa pergunta, um deles Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso é direto, nada de penas eternas.
o grande arquétipo humano, Jesus o Cristo, o nosso grande guia e modelo, o nosso grande orientador, não o Jesus de 2000 anos atrás, mas esse grande representante das leis superiores, a lei de amor, a lei de caridade, a lei de perdão, a lei de que faz com que eu exerça o plano da minha liberdade e do meu livre-arbítrio numa composição diferente daqui para frente, aprendendo a amar de verdade. É essa que é a mensagem do Cristo. E o Paulo fala, o grande arquétipo Jesus é o que nós devemos imitar. E para isso, nesse processo de transformação, recomposição de destino, reflexão interna, cada vez mais se ajustar e gravitar em torno de uma unidade divina, em torno de uma unidade dada em Deus, o grande Criador. E para isso, 3 elementos, né? Justiça, amor e ciência. Elencando as 3 revelações. Lei de justiça com Moisés, construindo uma base dos 10 mandamentos. Princípios básicos de ética e moralidade para um povo ainda bruto. E que ainda são expressões, sim, das leis universais, sendo relidas à luz da segunda revelação, que é o amor. A lei de amor, a grande síntese de todos os sentimentos. O nosso grande eixo norteador de evolução. E no terceiro movimento de vida, a ciência. A ciência representada pela verdade, a verdade trazida pelo ensino dos espíritos. E aí nós relembrando o que é o espiritismo. Do espiritismo é uma ciência de observação. É uma ciência que olha os fenômenos mediúnicos e não só fica preso aos fenômenos mediúnicos, encantados por esse primeiro movimento de curiosidade, mas cria, a partir do trabalho de Kardec, princípios filosóficos de reorientação do mundo, reorientação dos seres. Os princípios esses filosóficos, principalmente representados pelo Livro dos Espíritos, servem para que o ser se instrua no primeiro movimento e crie no plano interno uma transformação moral que cria linhas de sintonia no plano da religiosidade, é o aspecto religioso, sintonizando com os grandes padrões universais, das leis universais representadas nesse planeta. E aí, o Paulo traz na questão 1009 toda uma programática de transformação. Primeiro, constrói uma base de justiça, aprende a olhar para o outro com respeito, respeitando o direito dos outros. Tendo deveres também no campo social, pro meu campo íntimo. Depois, olha também, depois do plano de justiça, olha para o amor. Constrói cada vez mais o amor na sua vida. Fora da caridade não há salvação. Olha para o outro com mais carinho. Não fica exigindo dele algo que ele não pode dar. Se ele tem dificuldade, auxilia na sua dificuldade. Precisa ser presencial muitas vezes, que a pessoa muitas vezes não quer o auxílio. Não, pode ser pela prece. Pela oração, pela distância, pelo um abraço amigo, pelo um beijo fraterno. Dá força. Vamos nos dar força mutuamente para que nós possamos caminhar em conjunto. Construção do amor na minha vida. Amai bastante para ser de amados, como diz Sanson no Evangelho segundo o Espiritismo. Terceiro elemento, né? A questão da ciência. Não só o amor, né? Estrutura esses 3 elementos na vida: justiça, amor e ciência. Ciência, observa o mundo e cria estratégias adequadas para cada situação. Não se joga no mundo com só uma estratégia ou com nenhuma estratégia. Olha elementos, olha as pessoas no piso evolucional que ela está, olha as circunstâncias da forma como ela se apresenta, tira essas vendas dos olhos como Paulo fez e olha o mundo de forma real, não de forma idealizada. Olha o mundo de forma real e constrói o mundo, constrói si mesmo e reconstrói esse mundo, essa comunidade. E aí o Paulo também vai trabalhar com essa tríade de ensinamentos, com uma tríade também que ele trabalha nas suas epístolas quando encarnado também, que é o finalzinho do Coríntios 13, né? Que é a fé, a esperança e a caridade, né? A questão da fidelidade a esses valores superiores. Por eu estar num movimento de fidelidade e fé diante desses valores superiores, eu sei que eu estou estribado com todas as possibilidades evolutivas dadas pelo Criador, no momento certo, com as pessoas certas. Aí eu sei esperar. E aí eu tenho esperança. Eu sei esperar que o momento certo vai surgir.
e sabendo que o momento certo vai surgir também, eu fico parado esperando? Não. Caridade, construção, obras, trabalho. E aí nós podemos observar que toda essa construção conceitual do Espírito Paulo e do Paulo encarnado nos auxilia na nossa evolução espiritual. E auxiliam a nossa proposta de recomposição dos relacionamentos nas casas espíritas, não mais cindido em elementos de hierarquia e autoridade, muitas vezes na base da ordem, mas agora sim, no processo de carinho e fraternidade, onde alguém sim, com mais autoridade moral do que eu, serve como balizador das minhas condutas e serve para me orientar o destino quando eu precisar, no atendimento fraterno, no encontro amigo. E aí nós vamos reconstruir a casa espírita, não mais em casa espírita, mas numa comunidade espírita. O conceito de comunidade envolve afeto, carinho, solidariedade e fraternidade. Por isso o conceito de comunidade representa melhor os sentimentos que nós devemos ter uns com os outros. Construção sim de uma família universal, mas a construção de uma família universal tendo também essa perspectiva de entender como que funciona o mundo, de entender como funciona a evolução do ser. E aí eu quis trazer para vocês, primeira parte, uma biografia do Paulo, e aí a partir da biografia do Paulo, retirar elementos reflexivos para minha própria transformação. As obras do Paulo como encarnado, seja no campo das viagens missionárias, como também das cartas, também permitindo para mim retirar elementos que me dê força para o meu trabalho nas casas espíritas e para o meu trabalho em casa, na família e no campo social. Também a conceituação trazida por Paulo, junto à codificação, também nos dando indicadores e balizas para a nossa transformação. E aí, para finalizar, lembrando o artigo que eu tentei desenvolver nessa fala da Revista Espírita, o cardeal Morlot fala que o ensino de Paulo ainda é muito mal compreendido entre nós. Que o ensino de Paulo contém já muitos princípios do Espiritismo. E aí Kardec elencou alguns. Um deles, caridade. O outro, mediunidade. Paulo trabalha com a mediunidade no capítulo 12 da Epístola aos Coríntios, fazendo a distinção dos carismas, dos dons do Espírito, que nos encontros comunitários da igreja cristã, daquele primeiro movimento cristão, cada um tinha sua função específica, e cada um ajudando a cada um. Um lia o que a pessoa falava, interpretava o que a pessoa falava. Outro falava em línguas. Outro falava de certa forma. Né? Capítulo 12 da Epístola aos Coríntios. Depois, uma forma revolucionária de entender o perispírito. Paulo também na Epístola aos Coríntios, no seu capítulo 15, fala de corpo espiritual e corpo animal. Então, Paulo traz sua mensagem cristã estribada em todos esse processo de entendimento das leis superiores. E nesse processo de entendimento das leis superiores, acaba construindo, quando encarnado, uma comunidade cristã que vira uma comunidade trabalhadora e semeadora dos valores cristãos no mundo. Ao mesmo tempo, no século XIX, também retorna o seu impulso junto a nós, outros agora, tentando nos estimular para o trabalho dos trabalhadores da última hora. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês, e que nós possamos ser, que nem na mensagem de Jesus, contido no Evangelho de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não só o caminho de vinda em torno da figura do Cristo, que é o processo da instrução e da educação, muito o que eu fiz no dia de hoje, mas não, só isso. Tomai sobre vós o meu jugo, trabalha junto de mim, se transforma num discípulo do Cristo, num apóstolo do Cristo, estruturando novas bases evolucionais dentro de si e também auxiliando a sua comunidade. Um grande abraço, até a próxima.